Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade às nossas aulas e hoje o nosso tema é quantificação de doenças, tá? Quando você pensa, quando que um controle de doenças pode ser considerado bem-sucedido? Pensa comigo, quando que ele pode ser considerado que foi bem-sucedido, tá? Quando os sintomas, tá? A quantidade dos sintomas já for insuficiente para estar causando problemas àquela produção, uma redução de produção ou danos à cultura, tá? Então, essa parte da fitopatologia, tá, que é sobre quantificar doenças e o dano, é fundamental para estar avaliando se esse controle foi eficaz, né, essa medida de controle foi eficaz ou não, se deve ser adotado um outro processo, se vale a pena você entrar com controle, tá? Então, como a gente sabe da importância dessa quantificação das doenças, tem algumas etapas que são fundamentais para uma boa quantificação de doença. Então, você tem que saber, primeiramente, qual que é a época que deve ser realizada a amostragem desses sintomas, tá? Qual que é o tamanho da amostra que você deve coletar a campo, tá? Aonde você deve coletar? Qual que é o local da amostra, tanto dentro do talhão quanto a parte da planta que deve ser coletada? Qual órgão deve ser coletado? Então, nós temos esses três fatores que são fundamentais para que se faça uma quantificação correta da quantidade de doenças na lavoura. Então, para isso, você tem que ter conhecimento da parte de fenologia da cultura, a patometria, tá? E essa quantificação dos danos. Então, o que é fenologia? Fenologia é a parte da botânica que vai estar estudando esses fenômenos periódicos da planta. Então, desde o plantio, que dela vai fazer, vai germinar, vai se desenvolver, vai crescer, então tem a brotação, a floração, a frutificação. Você tem que conhecer essa fenologia da planta para você saber em qual época você deve fazer essa coleta das amostras. Tá? Então, como que a gente determina esses estágios fenológicos? A gente tem três formas que auxiliam, através das chaves fenológicas, das escalas descritivas e das escalas diagramáticas, tá? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma chave fenológica da soja. Então, aqui, ó, desde do início, desculpa, pessoal, aqui, desde o início, né, do VE, que é a emergência, aí o cotiledone, segundo nó, quarto nó, até a parte reprodutiva. Então, nós temos toda a parte fenológica da planta. Então, a gente tem aqui essa chave fenológica, ok? E como que a gente vai estar calculando esse crescimento da cultura para a gente estar sabendo em que época a gente vai estar fazendo essa coleta? Através do peso seco ou do índice foliar, tá? De área foliar da cultura. Então, nós temos os métodos diretos que fazem essa medida, tá? Que ela integra entre a contagem do número de folhas e a estimativa de toda a área foliar, ou o peso das folhas secas, aquelas folhas que já caíram da copa, então faz a coleta e faz o cálculo desse peso seco, ou então a estimativa visual da área coberta por folha e da área descoberta, tá? Então, isso você usa algumas molduras ali que você vai fazendo essa estimativa. E nós temos os métodos indiretos, que é por radiação incidente da folha e radiação refletida pela folha. Através desses métodos indiretos, que nós temos agora novas tecnologias que estão fazendo cálculo de área foliar, tudo através dos satélites, tá? Então, como que a gente avalia essas doenças em plantas? A gente tem dois tipos de métodos: métodos diretos e métodos indiretos. Esses métodos diretos, a estimativa da quantidade, ela é feita através dos sintomas, tá? Então,
de acordo que a planta demonstra os sintomas, vai progredindo os sintomas, você vai fazendo essa quantificação, esse cálculo. E os métodos indiretos você faz através da quantificação da estimativa da população desse patógeno. Mais para frente vocês vão entender que vai ficar um pouquinho mais tranquilo, tá? Dentro dos métodos diretos, a gente tem a parte de incidência, de severidade e a parte de sensoriamento remoto, tá? Então, o que é a incidência? Ela é a porcentagem de plantas doentes, tá? Ou parte de plantas doentes. Ela é muito simples, ela é fácil, ela é precisa, é muito útil para doenças, para viroses, bactérias, fungos de solo, porque vamos falar de uma plantação de tomate, tá? Nós temos lá uma planta murcha, duas plantas murchas, que foi causado devido a um fungo de solo. Então, a incidência é a quantidade de plantas doentes, tá? Isso é incidência. Então, você pode fazer por contagem, por exemplo, de números de espigas de milho com sintomas de carvão, ou números de frutas de pêssego com podridão parda, tá? E ela é utilizada para doenças sistêmicas ou que atacam o fruto. Então, essa parte aqui é muito utilizada, a quantificação através da incidência. A quantificação da severidade, ela vai estar trabalhando com a porcentagem da área do tecido que está com sintomas, tá? Então, assim, eu tenho uma folha, quantos por cento dessa folha está com sintomas dessa doença, tá? E para isso, a gente trabalha com chaves descritivas, escalas diagramáticas e análises de imagens computadorizadas, tá? É utilizada principalmente para doenças foliares, como ferrugem, oído, mildio e manchas. As escalas descritivas, elas trabalham com certos números, tá, de graus que vão quantificar essa doença. Cada grau da escala, ela vai ser bem descrita, vai ser definido qual a porcentagem dessa folha que está acometida pelo sintoma. Aqui eu trouxe um exemplo, ó, nota da escala descritiva, nota 0, quer dizer que não tem nenhum sintoma, tá? 0,1, algumas plantas estão afetadas. 1, até 10 lesões por planta. 5, ao redor de 50 lesões. Então, ela tem uma quantificação de lesões por plantas, tá? E vai dando grau. Aqui a nota, ó, sem doença, tanto para mancha preta quanto para ferrugem. Poucas e pequenas lesões em folhas mais velhas. 2. Lesões pequenas, principalmente mais velhas, com exploração esparsa. 3. Então, aqui vai de 1 a 10, geralmente, tá? A escala diagramática, elas já são representações ilustradas nas plantas ou parte das plantas com sintomas em diferentes níveis de severidade, tá? Então, aqui, geralmente vai de 1 até 100, você pode estar colocando um exemplo da escala aqui diagramática, ó, da severidade da mancha alvo em soja. Então, 1% só um pouquinho, 2 vai aumentando, 5, 9, 19, 33. Quantos por cento dessa planta está acometida com sintomas? Outro exemplo da escala diagramática é da ferrugem na soja, da antracnose no milho, de 0 até 100. A mancha ocular no milho, tá? Oídio em castanha de caju. E nós temos a parte de análise de imagens digitais, que tem precisão elevada, alta eficiência, tá? Então, como que acontece isso? Você vai, tira uma foto, né? Obtém a imagem dessa amostra, uma câmera, e aí depois você vai transferir essa imagem para um software que foi desenvolvido, que ele vai estar quantificando essa severidade da doença, tá? Mas eu trouxe aqui alguns exemplos, tem o DISPRO, que é o Programa Computadorizado de Treinamento de Avaliação de Doenças Foliares do Amendoim, e tem o DISTRAIM, que é para avaliação de severidade de doenças foliares em cereais.
E temos o sensoriamento remoto, que ele é um conjunto de técnicas capazes de obter informações de um objeto sem que haja contato físico com esse, tá? Então, aqui está sendo bastante utilizado. Tem o satélite vai e retira esses dados através de ondas de luz, né, de energia solar refletida, entre outros fatores. Os métodos indiretos de avaliação de doenças, a gente vai estar trabalhando principalmente com as doenças que seus sintomas são redução de vigor, diminuição da produção, enfesamento, tá? Por quê? Você não consegue fazer uma estimativa de quantos por cento dessas plantas estão acometidas. Então, por isso, você faz através da determinação da população do patógeno que é o causador dessa doença, tá? E com isso, você tem que trabalhar com a metodologia de amostragem para estar avaliando essas doenças. Então, nós temos alguns princípios, que seria a amostragem ao acaso, tá? Que para doenças que se distribuem de maneira uniforme, então você tem que ir ao acaso dentro da lavoura, fazendo essa coleta. Tem a amostragem sistemática, que você segue um certo padrão para você estar coletando, ou é na bordadura, ou é no centro. Então, você tem um certo padrão que você deve seguir para a amostragem dessas doenças, tá? E qual que é o tipo e o tamanho das amostras que nós devemos coletar? Tudo depende da característica da doença, tá? Qual que é o objetivo desse levantamento? Você está avaliando parcelas experimentais, você está avaliando uma de doenças, você está querendo fazer a caracterização do nível de resistência, e também depende do modo de dispersão dessa doença. Então, você tem que conhecer sobre a doença primeiro, para daí você delimitar quais são os tipos e o tamanho da amostra que você vai estar coletando. Dentre os tipos de amostra, você pode precisar coletar folhas, folíolos, ramos, ou a planta inteira, ou o fruto, ou a semente, ou você tem que pegar e coletar o solo junto com a raiz, para você estar encaminhando para o laboratório, tá? Tamanho da amostra depende do número de folhas. Quantas folhas eu preciso? É no terço superior, no terço médio, no terço inferior? É um ramo? Quantos pontos de amostragem eu devo estar coletando para tá? Local ou pontos de amostragem? A coleta representativa da planta, ela depende dos locais em que você vai estar fazendo essa coleta. Eu vou fazer ela em zigue-zague para estar pegando o centro, as bordaduras, ou eu preciso pegar bem na reboleira, onde está com maior incidência, no meio, na lateral. Qual que é o local dessa amostragem que a gente deve estar fazendo, tá? A época de amostragem, então você tem que conhecer os estágios fenológicos da cultura para você saber se eu devo coletar no início, na floração, na parte produtiva, quando que eu devo fazer essa coleta de amostragem, tá? E quantas amostras eu devo fazer durante o ciclo da planta, tá? Então, de acordo com a função, da finalidade dessa coleta, qual que é o estágio fenológico da planta? Eu quero fazer uma curva de progresso dessa doença, então eu coleto a cada 10 dias, ou a cada 3 estágios fenológicos, então tudo depende de qual doença você vai estar avaliando e vai estar quantificando. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era sobre isso. Até a próxima aula.